Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Neste dia 27, vamos iniciar 2 novos livros, Êxodo e Levíticos. Vamos acompanhar o nascimento de Moisés, bem como as primeiras instruções litúrgicas de Nosso Senhor ao povo de Israel. Vamos rezar também com o Salmo 44. O texto é da tradução oficial da CNBB, na voz de Ricardo Bipe. Deus liberta Israel da escravidão do Egito. Os israelitas no Egito. Êxodo capítulo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram com Jacó para o Egito, cada um com os de sua casa: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon e Benjamim, Dan e Neftali, Gade e Azer. Os descendentes de Jacó eram 70 ao todo. José já estava no Egito. Depois morreram José, seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos, proliferaram, multiplicaram-se e tornaram-se cada vez mais poderosos, a ponto de encherem aquela terra. Opressão e genocídio. Surgiu então no Egito um novo rei, que não conhecera José. Ele disse a seu povo: o povo dos israelitas se tornou mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos tomar providências para que não cresçam, pois em caso de guerra poderiam unir-se aos nossos inimigos para combater contra nós e retirar-se da terra. O faraó estabeleceu, pois, feitores para oprimi-los com trabalhos forçados. E assim construíram para o faraó as cidades Armazém, de Pitom e de Ramsés. Porém, quanto mais os oprimiam, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Os egípcios tiveram então medo dos israelitas e impuseram-lhes dura escravidão. Amarguraram a vida deles com o pesado trabalho de preparar barro e tijolos, com toda a sorte de trabalhos no campo e com todo o serviço que lhes impunham com dureza. Então o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, uma chamada Sefra e a outra Fua: quando assistirdes as mulheres hebreias na hora de darem à luz, olhai bem, se for menino, matai-o, se for menina, deixe-a viver. As parteiras, porém, tinham temor de Deus e não faziam o que o rei do Egito lhes havia mandado, mas deixavam os meninos viver. Então o rei do Egito chamou as parteiras e perguntou-lhes: por que agistes desse modo e deixastes viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de vida e antes de a parteira chegar, já deram à luz. E Deus beneficiou as parteiras enquanto o povo continuou crescendo e tornando-se muito forte. Como elas mostraram temor de Deus, ele deu-lhes família. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos que nascerem aos hebreus, mas poupai a vida das meninas. Após os eventos de Gênesis, dá-se início a um novo tempo para o povo formado por Deus. A descendência de Israel agora é escrava no Egito. A narrativa do nascimento de Moisés como futuro libertador tem características de conto épico. Seja como for, vai se revelando a intervenção divina na história humana por meio de instrumentos frágeis, como Moisés. A perseguição acontece por motivos políticos e econômicos. Por essas razões, aceita-se a matança de inocentes. Não é o que acontece ainda hoje com políticas de Estado que buscam o controle populacional?
não estamos muito distantes da escravidão do Egito. Todavia, Jesus Cristo é o novo Moisés a quem devemos recorrer para a verdadeira libertação que necessitamos em nossa época. Moisés. Êxodo capítulo 2. Chegou um homem da casa de Levi e tomou por mulher uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Ela viu que era bonito e o escondeu durante 3 meses. Não podendo escondê-lo por mais tempo, pegou uma cesta de vime, calafetou-a com betume e piche e pôs o menino dentro, deixando-o entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino observava de longe o que ia acontecer com ele. A filha do faraó desceu até o rio para se banhar. Enquanto suas criadas passeavam à beira do rio, ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou sua serva apanhá-la. Quando abriu a cesta, viu a criança, o menino chorando. Ficou com pena dele e disse: "É uma criança dos hebreus." A irmã do menino perguntou então à filha do faraó: "Queres que eu chame uma mulher hebreia para amamentar a criança?" "Vai", respondeu-lhe a filha do faraó. E a menina foi chamar a mãe da criança. A filha do faraó disse à mulher: "Leva esta criança, amamenta-a para mim, e eu te pagarei o salário." A mulher levou a criança e a criou. Quando a criança cresceu, levou-a até a filha do faraó, que a adotou e lhe deu o nome de Moisés, porque disse: "Eu o tirei das águas." Moisés em Madiã, defensor dos oprimidos. Certo dia, Moisés, já adulto, saiu para junto de seus irmãos e reparou nos trabalhos forçados deles. Viu um egípcio agredir um dos hebreus. Um de seus irmãos olhou para os lados e, não vendo ninguém, abateu o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando. Disse ao agressor: "Por que bates no teu próximo?" Ele respondeu: "Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio?" Então Moisés ficou com medo e disse: Certamente o fato tornou-se conhecido. Quando o faraó soube do acontecido, procurou matar Moisés. Este, porém, fugiu do faraó e, parando na terra de Madiã, sentou-se junto a um poço. Ora, o sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Elas vieram tirar a água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Chegaram alguns pastores e queriam expulsá-las, mas Moisés levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram para junto de Raguel, seu pai, este lhes perguntou: "Por que voltastes tão cedo hoje?" Elas responderam: "Um egípcio nos livrou dos pastores, chegou a tirar água para nós e deu de beber ao rebanho." Raguel perguntou às filhas: "E onde está ele? Por que deixastes esse homem ali? Chamai-o para comer." Assim, Moisés consentiu em morar na casa daquele homem que lhe deu sua filha Séfora por mulher. Ela deu à luz um filho e ele o chamou de Gerson, pois disse: "Tornei-me migrante em terra estrangeira." O clamor de Israel. Passado muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam sob a escravidão. Eles clamaram e seu grito subiu a Deus do meio da escravidão. Deus ouviu o seu lamento e lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas. Sim, Deus tomou conhecimento. Vimos que a piedade das mulheres salvou muitas vidas, em contraposição à truculência dos homens. Ainda hoje, as mulheres têm essa religiosidade mais aguçada que muitos homens, de modo que a piedade delas sustenta muitas famílias. Neste contexto, Moisés é acolhido pela princesa. Mais tarde, no entanto,
ele também vai recorrer à violência para tentar vingar seus irmãos. Mas isso não adianta, e ele mesmo acaba desacreditado entre os hebreus. O biblista Schuckel explica que Moisés se lançou a agir sem encargo divino. Assim, ele vive um êxodo, como prefiguração do que virá pela frente. Ritual dos sacrifícios. Oferta de animais. Levítico, capítulo 1. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe falou: Dize aos israelitas: se alguém quiser apresentar ao Senhor uma oferta dentre os animais domésticos, poderá apresentar uma oferta do gado ou do rebanho. Se a sua oferta for um holocausto do gado, apresentará um macho, sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito em seu favor diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da vítima, que será aceita em seu favor, para sua expiação. Depois imolará o bezerro diante do Senhor, e os filhos de Aarão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão em redor sobre o altar que está à entrada da tenda do encontro. A vítima será esfolada e cortada em pedaços. Os filhos de Aarão, os sacerdotes, farão fogo sobre o altar e disporão lenha sobre o fogo. Depois, os filhos de Aarão, os sacerdotes, disporão os pedaços com a cabeça e a gordura sobre a lenha acesa no altar. As vísceras e as patas, porém, serão lavadas com água. Então o sacerdote queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de suave odor para o Senhor. Se a sua oferta para o holocausto for do rebanho, das ovelhas ou das cabras, o oferente apresentará um animal macho, sem defeito, imolará o animal ao lado norte do altar, diante do Senhor, e os filhos de Aarão, os sacerdotes, aspergirão o sangue em redor sobre o altar. O animal será cortado em pedaços com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os disporá sobre a lenha acesa no altar. As vísceras e as patas, porém, serão lavadas com água. Então o sacerdote apresentará tudo e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de suave odor para o Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, apresentará rolas ou pombinhos. O sacerdote a apresentará ao altar e, depois de destroncar a cabeça, a queimará sobre o altar. Deixará escorrer o sangue sobre a parede do altar, tirará o papo e sua plumagem, lançando-os ao lugar das cinzas, a leste do altar. Então o sacerdote abrirá a ave, estendendo as asas, sem separá-las do corpo, e a queimará sobre a lenha acesa no altar. É holocausto, oferta queimada de suave odor para o Senhor. O capítulo traz uma série de prescrições litúrgicas. Fala-se do sacrifício e de como deve ser feito para agradar a Deus. O livro mostra, portanto, que Deus mesmo nos ensina a como adorá-lo. Do mesmo modo, nossa época precisa redescobrir o valor das normas litúrgicas para o sacrifício de Nosso Senhor na missa. Quando esteve no Brasil, Bento XVI falou algo muito importante sobre este tema. Precisamos fazer um veemente apelo para que as normas litúrgicas sejam observadas com grande fidelidade na celebração eucarística. A liturgia jamais é propriedade privada de alguém, nem do celebrante, nem da comunidade onde são celebrados os santos mistérios. Redescobrir e valorizar a obediência às normas litúrgicas por parte dos bispos, como moderadores da vida litúrgica da Igreja, significa testemunhar a própria Igreja, una e universal, que preside na caridade. Peçamos a luz de Cristo para reconhecermos o valor dessas normas, rezando o Salmo 44. Oração de um povo oprimido. Salmo 44. Ó Deus, com nossos ouvidos ouvimos. Nossos pais nos contaram a obra que realizaste em seus dias nos tempos antigos. Com tua mão os plantaste, despojando nações, tu os expandiste, afligindo povos.
Pois não foi com a sua espada que tomaram posse da terra, nem foi o seu braço que os salvou, mas foi a tua mão e o teu braço e o esplendor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei e o meu Deus, que providencias a salvação para Jacó. Por ti rechaçamos nossos inimigos, e no teu nome esmagamos os que se levantaram contra nós. Pois não confiarei no meu arco, e não é a minha espada que me salvará. Foste tu que nos salvaste dos que nos afligiam e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriaremos todos os dias, em teu nome louvaremos para sempre. Agora, porém, nos repeliste e nos envergonhaste, e já não sais, ó Deus, com as nossas fileiras. Fizeste-nos recuar diante dos inimigos, e os que nos odeiam nos saquearam. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e entre as nações nos dispersaste. Vendeste o teu povo por um nada, e com a sua venda não ficaste mais rico. Fizeste de nós o desprezo dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Fizeste de nós assunto de piada entre as nações, um meneio de cabeça entre os povos. A desonra está à minha frente o dia todo e me cobre a vergonha do meu rosto. Ao ouvir aquele que ultraja e insulta à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso caiu sobre nós, sem que de ti nos tenhamos esquecido, e não renegamos a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás, e os nossos passos não se desviaram do teu caminho. Entretanto, nos esmagaste em uma região de chacais, e com a sombra da morte nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e erguido as nossas mãos para um Deus estranho, acaso ele não descobriria isso, já que conhece os segredos do coração? Sim, por tua causa somos entregues à morte todo dia, tratados como ovelhas de matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Levanta-te, não nos rejeiteis para sempre. Porque viras o teu rosto e esqueces a nossa miséria e a nossa tribulação? Nossa alma está prostrada no pó, a terra está colada ao nosso ventre. Levanta-te, Senhor, ajuda-nos, resgata-nos pela tua misericórdia. No próximo episódio vamos ler Êxodo 3, Levítico 2 e 3 e o Salmo 45. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.